Mas aí, cara, você falou do lance da queda do capitalismo. Eu acredito na queda do capitalismo. Eu só não sei se vai ser antes ou depois da queda do homem. O que você acha? Meu irmão, eu acho que tem que ser antes pra gente salvar a humanidade. Não, né? eu acho que tem que ser antes, mas parece possível? Eu acho. Eu sei que pra você parece possível, senão você não estaria aqui. Mas por que parece possível? Tipo, pergunta honesta, sabe? Tipo assim, outro dia eu tava ouvindo alguns dos nossos colegas falando aí, né? Se não me engano, era o Chavoso. Sim. E aí eu comecei a pensar, meu Deus do céu, olha o que a gente quer, mano. Tipo assim, é uma coisa maior que qualquer filme, sabe? É a queda de um sistema maior do que qualquer coisa que já existiu na Terra. Sim. Não, mas aí, vê, tem uma frase do Trotsky que eu gosto muito, que é: as revoluções são impossíveis até que se tornem inevitáveis. Toda transformação histórica, antes de acontecer, a gente tem muita dificuldade de imaginar ela, né? A gente nunca imaginaria. Então, Sim. eu posso te dar 3.000 exemplos de, sei lá, tu chegasse no auge do poderio e da glória de Roma Antiga e chegasse para um romano e dissesse assim, ó, Roma daqui a 100 anos não vai existir mais, viu? Vai cair. Ele disse, isso é louco? Roma? Porque Roma caiu no auge, né? É um império que começa num continente e pega mais 2 continentes e tal. Roma vai cair? Como assim? Não, você é louco. Tu chegasse, por exemplo, século XIX, tu chegasse em 1850 e tu dissesse assim, ó, um dia as mulheres vão ter direito a voto, vão ter o mesmo direito civis que os homens, vão poder ter os mesmos cargos que os homens, vão poder usar calça. Então alguém vai dizer assim, tu é maluco? Mas ao mesmo tempo, assim? né, pô, você comparar o Império Romano com o capitalismo, tipo, o Império Romano era enorme pra proporção da época. Mas, tipo assim, não existia a conexão que existe hoje entre tudo, de forma que, assim, no Império Romano devia ter uma semana inteira que não aconteceu nada. Não, mas veja... Devia ter uma semana que não aconteceu nada no Império Romano. O que aconteceu essa semana? Nada. Tudo começou e terminou do mesmo lugar. Porque era diferente a velocidade das coisas. Né? Hoje 1 bilhão de coisas estão acontecendo. Mas o que eu quis citar, Patrick, foi em termos de mudança histórica. Sim. Tipo assim, às vezes nossa imaginação, ela tem dificuldade de imaginar a transformação do mundo como se fosse impossível. E todas as épocas tiveram isso. Todo mundo que viveu sua época histórica imaginou que sua época histórica não mudaria, que ela seria meio que permanente. E aí, volta no exemplo, se a gente volta a 1850 e alguém dissesse assim, ó, um dia negros e brancos, pelo menos na lei, vão ter os mesmos direitos. Alguém diria assim, não, tá maluco, pô. Sabe? Então, veja, é possível transformar radicalmente o mundo, é possível superar o capitalismo. É claro que não é fácil, porque a gente está falando de um processo de superar um modo de produção, como a gente chama no marxismo, que não é um processo rápido, porque toda transição de modo de produção é uma transição secular. Como assim? O capitalismo, para se consolidar, ele levou quase 500 anos, porque o desenvolvimento do capitalismo começa no século XIV nas cidades e estados italianos. Né? Quando o pessoal começou a pegar os barquinhos... e tal, e aí desenvolveu o comércio, fortalecer capital bancário. Desenvolver um comércio intercontinentes, né? Isso. Tipo assim, isso já muda tudo. A abertura do Mediterrâneo com a expulsão dos muçulmanos dá um boom de comércio na Europa. As cidades-estados italianas são mais beneficiadas, tem um processo de acumulação de capital gigantesco lá, cresce capital comercial, cresce capital bancário, começa a se desenvolver um mercado protocapitalista ali bem desenvolvido, só que assim, do século XIV, aí depois o protocapitalismo, e proto, para quem não conhece a palavra, é um prefixo que quer dizer assim, quase que um quase-capitalismo italiano, ele entra em falência, aí depois Portugal e Espanha saem na frente, não sei o quê. Veja, o capitalismo, ele aparece enquanto possibilidade histórica no século XIV e ele se consolida no século XIX, no final do século XIX. Então o capitalismo, ele levou 400 anos para se instalar. Não foi um negócio que era capitalismo natureza humana, e não, porra nenhuma, foi um processo histórico de 400 anos e que poderia ter sido derrotado por uma série de questões. Então, por exemplo, os caras venceram quando foram colonizar a China, poderiam não ter vencido. Os caras venceram quando foram colonizar os astecas e os maias, poderiam não ter vencido. Então tem uma série de lances históricos que deu a vitória. Para superar o capitalismo não é algo
que vai ser da noite por dia. A gente teve a primeira grande experiência histórica de tentar construir um modo de produção alternativo ao capitalismo com a Revolução Russa de 1917. Na prática, a gente acabou de fazer 100 anos de tentativa de superar esse modo de produção capitalista. De uma primeira tentativa. Isso, então a gente está na juventude desse processo histórico. Na juventude, a gente está na raiz do pensamento contrário, é isso? Exato. Então, assim, tem tempo ainda. E aí algumas experiências não foram exitosas, outras não foram. A gente aprendeu com os nossos erros. Há países que vem um crescimento do movimento comunista e de propostas socialistas, anticapitalistas. Outros países a situação está pior. Mas eu tenho certeza que vai chegar um momento que, do mesmo jeito que hoje a humanidade olha com distanciamento histórico e com certo horror para a ideia de servidão, para a ideia de, pô, eu servia uma pessoa, a pessoa era minha proprietária, ou para a ideia de escravidão, pô, tinha comércio de carne humana, vai chegar um momento que a gente vai olhar e vai pensar assim, meu irmão, que loucura era isso, velho. Tinha uma pessoa que trabalhava na escala 6x1 para ganhar um salário mínimo e criar 3 filhos, e tinha outra pessoa que era o Jorge Paulo Lema e que... Ele tinha 6 bilhões. Não, 6 bilhões é pouco. Ele tinha uma riqueza suficiente, uma riqueza equivalente à riqueza de 50 milhões de brasileiros, sabe? Tipo, 50 milhões não, desculpa, de... 50 milhões, 210 milhões. 50 milhões de brasileiros. Sim. Então, eu acho que essa é a tendência. E aí, é claro, não é fácil. A gente vem de um processo de, depois da queda da União Soviética, do fim do campo socialista, a ideia do socialismo foi muito desacreditada, a gente está reconstruindo. Mas porque, cara, é assim, né? Se você olha para um lugar onde um cara tem 1 bilhão... e uma galera não tem água, claramente tem algo errado. Deu errado. Claramente deu errado, tá ligado? Um sistema, tipo assim, imagina um sistema nervoso. Sim. E uma veia tá assim de sangue, ó. E a outra tá seca. Tá ligado? Só que a gente valoriza a veia que tá pra explodir nesse sistema nosso, que é o bilionário, né? Só esse pequeno fator já mostra que, pô, se tem uma pessoa passando fome, se tem um país passando fome, e tem 3 mil pessoas que tem mais de 1 bilhão no mundo, que porra é essa, cara? Exato. Então, é isso. Eu acho que é a tendência, é para isso que a gente trabalha, porque as coisas não são no automático. Mas assim, o capitalismo, ele é gerador de crises, né? O capitalismo, nesse momento, ele está gerando uma crise ambiental, que ameaça a humanidade objetivamente. Hoje, enquanto eu estava no aeroporto, vindo para cá, antes de embarcar, eu estava com o celular e lendo as notícias, né? O Brasil está ameaçado de um apagão ano que vem. Ameaçado de um apagão. Então, assim, o capitalismo ainda não consegue garantir energia elétrica. E aí, o processo de expansão desordenada das eólicas, tipo, energia como, solar, né? Como que a gente tá privatização. correndo risco do apagão? Tá ligado? Você pega sol aqui até de noite, tá ligado? Então, assim, a gente tem queda d'água, não sei o que, para fazer hidrelétrica, tem urânio, tem a porra toda, enfim. Mas o Brasil tá sofrendo risco de apagão. Então, o Brasil nunca erradicou o analfabetismo. Lá em Pernambuco é o 5º estado com maior nível de insegurança alimentar do Brasil. Então você tem uma porrada de pernambucanos passando fome. 1 a cada 6 pernambucanos não tem acesso à água potável. Caralho. Água potável, tá ligado? O saneamento básico de Recife e Jaboatão, que são as 2 maiores cidades da região metropolitana de Pernambuco, estão entre os 20 piores saneamentos básicos do Brasil. Em Pernambuco, você tem 10% de desemprego e 50% da força de trabalho na informalidade. Então, assim, a gente está falando de um regime que ele funciona na base, fundamentalmente, de desperdício de recursos, inclusive desperdício de recursos humanos. Porque, porra, se a gente tem 10% de desemprego, metade da população na informalidade, é por quê? É porque falta coisas para fazer? Não, a gente tem o Rio Capibaribe que está despoluído, a gente tem reflorestamento para fazer, a gente tem construção de moradia popular, de infraestrutura, universalizar saneamento básico, universalizar fornecimento de água potável, melhorar a mobilidade urbana, mas as pessoas estão desempregadas. Por que elas estão desempregadas? Porque a dinâmica capitalista de organização dos recursos... Prefere manter essas pessoas desempregadas. Porque não é para o bem-estar humano, é para o lucro. Então, se hoje o sistema funciona na base de um lucro em que tem 10% da população desempregada não é um problema, tudo bem. Tem analfabetismo... porque quando a gente fala só 10% da população não está empregada, parece que é uma coisa muito boa, né? Não, tá doido, né? muita gente, pô. Mas quando você ouve assim, você fala, poxa, olha o que o capitalismo conseguiu. Ele conseguiu
fazer quase todo mundo produzir. E 10% é que não deve querer. Na prática, 10% é 1 milhão. Sim. Né? A população de Campinas acho que é 1 milhão, né? Claro, pô, é muita gente, É cara. muita gente. Imagina Campinas inteira desempregada. É tipo um terço do Rio de Janeiro, tipo isso, tá ligado? Pronto. Qual que é a tua resposta quando a galera fala que você é comunista de iPhone? Porra, a primeira coisa assim, eu penso assim, caralho, de novo, velho, ainda é isso. É que eu tenho um iPhone porque o sistema operacional dele é bom e porque a câmera é boa e eu sou comunicador. E aí, foda-se, velho. É tipo, quem produziu o iPhone foi o mercado, foi o Mas sem o capitalismo você não teria o iPhone. Então, mas aí é que tá. Eu acho que as pessoas confundem a lógica política comunista com uma certa lógica cristã. Porque, veja, o cristão é aquela pessoa que é ensinado a um certo asceticismo do mundo, a querer fugir do tipo mundo assim, que tá o franciscano faz voto de pobreza, esse lance todo. O nosso clássico filósofo Santo Agostinho, ele falava de mundo de Deus e mundo dos homens, né? Então o cristianismo, ele tá baseado numa ideia de que você vai o tempo todo fugir do pecado. O que é o pecado? É o mundo mundano. Material. Então você vai fugir desse mundo para tentar manter sua alma pura, para tentar, quando você morrer, ir pro céu. Essa lógica de negar o mundo moralmente que você vive, tentar fugir dele, é uma lógica cristã, não tem nada a ver com a gente. Então, assim, eu sou comunista, eu vivo no regime capitalista. No regime capitalista, tudo é mercadoria. Então, as coisas que eu consumo são mercadorias que são precificadas de maneira monetária a partir do dinheiro, precisa de dinheiro para comprar. Então, o sapato que eu uso, a calça que eu uso, a camisa que eu uso, o óculos que eu uso, o celular que eu uso, a correntinha que eu uso, tudo foi produzido por mercadorias que foram compradas e vendidas. A mercadoria que eu quero usar, ela precisa ter funcionalidade. Se eu acho que a porcaria do iPhone é o melhor, é essa merda que eu vou comprar. E aí? Assim, Tipo assim, então o que. Tá, eu quero algo, eu não estou vivendo já nesse algo. Tá ligado? Eu não estou te falando que eu não sou Amish, né? Sabe aqueles caras Amish lá dos Estados Unidos? Sim. Que o cara, não tem energia elétrica, o cara não tem porra nenhuma, tá ligado? Sim. Essa turma. E aí, agora, evidentemente que existe uma ética comunista, e essa ética comunista me impõe algumas escolhas, por exemplo. Não ia pegar bem você indo pra Disney a cada 3 meses, sacou? Veja, eu não iria... eu ia ficar puto se eu estivesse indo. Eu ia começar a fazer piada e falar assim, mano, não, peraí. Uma vez eu entendo, mas 3 vezes no ano... Veja, eu não iria pra Disney por 2 motivos. Primeiro, que eu não tenho dinheiro pra isso. Segundo, que eu não vejo graça. Tá? Você não gosta de montanha-russa? Não, eu não gosto desse negócio. Isso é negócio de gente que gosta de sofrer. Pensar que vai morrer. Emoção desnecessária. Mas, por exemplo, em algum momento, sei lá, eu com minha esposa, em algum momento, vai fazer uma viagem, vai conhecer, sei lá, Veneza, Paris. Tem que guardar uma grana boa por um bom tempo pra isso. Comunista que foi pra Veneza. Mano, sim, velho, eu quero viajar. Enfim. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que ficar só na minha casa? Então, minha questão... Tem que ficar na minha casa sem celular, A galera tira muita onda com o meu sapato, né? Porque, tipo assim, esse sapato é relativamente barato e é confortável. Sim. Mas o sapato da Nike, foda-se, eu quero expropriar a Nike, mas enquanto isso eu vou procurar uma mercadoria, que seja uma mercadoria que cumpra as minhas necessidades. Vai atender você, e que seja mais barato dentro das minhas possibilidades financeiras. O que a gente, comunista, não faz é trabalhar numa lógica de um consumismo vazio, que é, tem esse celular, o celular tá bom, o celular funciona. Saiu outro amanhã, você tem que vender esse pra pegar outro. Eu não faço, eu tô há 2 anos com esse negócio. Então... tipo assim, o lance é assim, eu não quero girar a roda conscientemente, entendeu? Pronto. Enquanto tiver funcionando, eu não vou precisar comprar outro. Então, não tenho um celular por status. Eu não tenho um celular pela marca. Eu não tenho um celular porque tem a desgraça da maçãzinha. Eu tenho um celular porque eu sou criador de conteúdo. Qual é a melhor câmera disponível no mercado, o melhor processador disponível no mercado pelo preço que eu posso pagar? É esse aqui? Então vai esse. Eu vou ficar com esse quanto tempo? Enquanto tiver bom. Enquanto não quebrar, então se demorar 5 anos, o que é difícil, porque eu dou queda com essa porra, né? Sim, mano. Queda com essa mas porra. esses assim, do 14 pra cá, acho que tá quebrando bem menos, viu, velho? Porque se fosse depender de mim... Nossa, velho, eu já quebrei muito já. Já tava estourado. E aí, por exemplo, tem coisas que eu não tenho. Eu não tenho um carro, não quero ter, porque hoje eu não preciso. Hoje o meu ritmo de vida, minha dinâmica e tal... Não exige um carro. Não exige um carro. Então, assim, se eu não preciso ter carro, por que eu vou entrar no financiamento pra passar 30 anos pagando um negócio que eu não preciso, só pra ter o status de ter um carro? Isso um comunista não faz. Então, se eu precisasse de um carro, aí eu ia lá no banco, ia ver a taxa de juros, entrar no financiamento, lá. Mas eu não preciso. Se eu não preciso, tá de boa.
sabe? É isso. O que me define não são as mercadorias que eu consumo. O que me define é o que eu sou. E o porquê eu tenho essas coisas também. Sabe? Então acho que é isso. É um debate Meio vazio também. Meio besta. E é um negócio, tipo... É a mesma coisa que falar, vou votar no Boulos. Depois ele vai entrar na tua casa. Vai invadir a tua casa. Tá ligado? Tipo, puta que pariu. E, tipo assim, tem esse bagulho do iPhone, mas tem uma galera que leva a sério mesmo. Eu já ouvi comentários tipo assim, comunista mais malha, e a galera falando sério. Eu penso assim, mas, oxente. Mas que eu não posso fazer nada, não então? Pode, tá ligado? E aí eu sempre brinco, galera, esse negócio... Comunista, mas foi ver Superman. Esse negócio que não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, isso é com cristianismo, isso não é com Marx. Sim, não fiz um voto de pobreza e exclusão do mundo que eu vivo, né, mano? Tá ligado?